Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos amparando mais uma vez nesse trabalho de estudo e de reflexão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro Rumos Libertadores, psicografado pelo Divaldo, ditado por Joana de Ângeles, a gente vai fazer a lição de número 15, intitulada Paradoxos. Joana traz nessa proposta de discussão da mensagem uma reflexão sobre o conceito que a gente tem, às vezes, contraditório, de que a sociedade não tem demonstrado avanços e fazendo, às vezes, até alusão à orientação dos benfeitores espirituais de que a Terra está em processo de transição planetária e que nós estamos próximos, então, a um momento de regeneração do planeta e às vezes isso nos foge à compreensão em função ainda dos grandes conflitos vividos na sociedade atual, nos grandes problemas emocionais, psíquicos, né, que todos nós, eu, a grande maioria, tem sido tocada. E ela vem trazer, então, pra gente, de forma muito educada e delicada, como que o progresso ele tem se instituído entre nós, entre as diversas camadas da sociedade, e o quanto isso promove o crescimento interior, que vai fazer, então, que a gente também caminhe lado a lado com todo esse processo, à medida que a humanidade evolui, o planeta também segue seu curso de evolução. Então, Joana começa resgatando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 6 também. É belíssimo esse capítulo, porque fala ali sobre o advento do Espírito da Verdade. E esse item 6, ele é um item que nos fala ao coração sobre a solicitude divina, sobre o amparo e a missão do Cristo junto de nós. A importância de não desconsiderar as dores e as aflições, tendo em vista que as dores sofridas no Jardim das Oliveiras realmente foram verdadeiras, sentidas e sagradas. Então, nenhuma desconsideração com os nossos embates, com as nossas lutas interiores, entretanto, nos convida a revisitar a nossa própria dor e a pensar sobre ela com um olhar mais condescendente, mais limpo dos interesses muito pessoais, nossa, fugiu a palavra aqui agora. Quando a gente tem autopiedade, né, que a gente acaba de não conseguir enxergar que a dor que vem, a dificuldade que vem, nos propicia busca de soluções, mas que a gente jamais está desamparado. Então, quando a gente se coloca, às vezes, no auto-martírio, na auto-piedade, a gente acaba por não enxergar as possibilidades que a gente tem de crescimento. Então, vamos à lição de hoje. Joana começa assim: refere-te às conquistas da tecnologia e não te furtas ao exame das injunções sociais lamentáveis, nas quais se debate o espírito humano. Então, a gente vê o desenvolvimento tecnológico, a gente vê ainda a humanidade muito marcada pela ausência do afeto, pela ausência da solidariedade, do amor ao próximo, né, de ações benevolentes. Então, vamos continuar. Ela diz assim: comparas as relevantes aquisições da mente com as terríveis expressões da beligerância dos homens e das nações nas intermináveis lutas de destruição fratricida, ou seja, a tecnologia ainda a serviço da violência, da guerra. Ela está colocando aqui coisas que nós, como seres humanos, que fazemos parte dessa sociedade, o que a gente conjectura a nível de evolução, a nível de progresso tecnológico, mas ainda tudo isso muito marcado por atitudes equivocadas do ser humano. Ela diz assim: anotas os lances expressivos da sociedade que se diverte enquanto gemem na dor e pungem na amargura as comunidades assodadas pela miséria e pela ruína,
como se nós, uma grande parte da sociedade, indiferente à dor alheia. Então, se por um lado muitos parecem gozar de verdadeira felicidade, outros de extrema pobreza, sofrimento e dor, e os que pseudo, sofrem de alegria, vivem a alegria, desconsidera a dor alheia. Ela está colocando aqui coisas que nós costumamos comentar. Fere-te a desfaçatez dos cínicos e tumultuados que desfilam nos palanquins do luxo, com os valores conseguidos à custa dos negócios infames, a que se arrojam os jovens irresponsáveis e indefesos. Atudes-te diante do espetáculo das mentes devoradas por alucinações de vário porte, servindo de modelo a adolescentes deslumbrados pelo gozo e atraídos pelo prazer a qualquer preço. Falas sobre os paradoxos, os contrastes, os opostos, e tens a impressão de que o bem não se implantará tão cedo no coração humano. Concluis que é mais fácil a debandada do que o servir, a queda do que o soerguimento. Sem dúvida, são mais acessíveis os tropeços e mais comuns os desaires. Olha que interessante ela trazer esse tema para nós, porque, meus queridos irmãos, pensamento é força. Pensamento impregna o ambiente, o espaço, o nosso campo vibratório das energias ali alimentadas, ali sustentadas. Quando Joana faz uma advertência dessa, é como se ela estivesse dizendo assim para nós: olha, vigie. Pensa, você acha que então Deus está esquecido de nós? Acha que Deus então, nesse momento crucial de desenvolvimento do planeta Terra e da humanidade como um todo, estaria nos abandonando? Jesus, que é nosso guia, modelo e patrono, que está o tempo todo gestando as nossas vidas e nos auxiliando no nosso desenvolvimento emocional, espiritual, psíquico. Você acha então que ele está esquecido de nós? Aonde fica então, meus irmãos, a nossa fé nesse contexto? Com certeza há de nossa parte uma interpretação equivocada das coisas. Com certeza há de nossa parte uma dificuldade de enxergar o bem aonde ele se faz, de enxergar o desenvolvimento aonde ele está sustentado. Então, se há um equívoco de nossa parte, que com certeza é o que se configura num cenário como esse, porque seria ilógico pensar que a gente está avançando se estivéssemos retrocedendo, Existe, do nosso conhecimento espírita, o não retrocesso do estado moral que nós nos encontramos. A humanidade, a sociedade, o indivíduo, o espírito, ele pode estacionar, mas ele não regride. E a gente, às vezes, não consegue trazer um entendimento desse, o conhecimento desse, para as razões vivas da compreensão nossa diante da vida. O que nos dificulta, às vezes, de compreender as coisas como elas verdadeiramente são. Então, quando Joana traz uma assertiva dessa, de certo modo, ela está falando assim: olha, vigie suas palavras, mas vigie seu pensamento também. Não seja colaborador de tais ideias. Não dissemine também esse propósito. Quando alguém te vier trazendo a sensação de vazio, de desânimo, de desencantamento com a vida em função de tudo que vemos, vamos mostrar o lado bom das coisas, de que às vezes é preciso vivenciar um caos maior para que o bem se propague a partir dali. E isso não quer necessariamente dizer, meus irmãos, atraso espiritual ou queda. Isso a dor é trampolim para esse crescimento, porque é a partir dessas experiências difíceis que o nosso lado humanitário, nosso lado espiritual, ele vai eclodindo, porque vai dando pra gente essa sensação de que, nossa, eu não aguento mais, então eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Joana traz numa linguagem muito bacana pra gente
a importância da gente, enquanto colaborador da tarefa de Jesus, e isso a gente precisa se colocar, da gente fazer a nossa parte nesse contexto. Primeiro, na vigilância dos nossos pensamentos, na oração constante que nos faz esse alinhamento com o Pai Celestial, mas, acima de tudo, na propagação do bem, porque se a gente ainda estivesse entendendo que o mal está em grande escala e que o bem ainda se manifesta muito pouco, que fôssemos nós a quem por quem o bem chegasse, pelo menos a quem está à nossa volta. Então é uma mensagem rica de compreensão e de vivência para todos nós. Joana continua: não duvides, porém, quer dizer, a partir daquele cenário todo ali que ela falou, que a gente fala, a gente anota, a gente compara, a gente se refere, né? A gente está aí com os nossos comentários indevidos. Aí ela fala: mas não duvides, porém, da excelência da verdade, nem da sua localização pronta nas paisagens do mundo do amanhã. Quer dizer, um futuro que nos aguarda de progresso espiritual, exigindo da gente hoje, né, meus irmãos, vigilância, exigindo da gente hoje ação assertiva no bem. Ela continua: um jato de luz absorve de um só golpe a treva reinante. Olha que coisa linda que Joana vai começar a falar agora. Nós vamos perceber nos registros que se seguem que Joana traz para nós, meus irmãos, o quanto pequenos gestos podem nos auxiliar. Ela diz assim: não duvides, porém, vou repetir aqui o início, da excelência da verdade, nem da sua localização pronta nas paisagens do mundo de amanhã, do amanhã. Um jato de luz absorve de um só golpe a treva reinante. Da onde vai surgir esse jato de luz, gente? Vamos trazer isso para dentro de nós. Quem pode ser o portador desse jato de luz? A acalmar corações, a trazer luz aonde as pessoas estão em desespero, a mostrar um norte, um caminho, né? Uma fagulha ateia um fogaréu. Veja só, uma fagulha ateia um fogaréu. Um pequeno gesto que a gente faz, ó, se propaga, alastra. Olha isso. Uma semente reverdece o solo. Um grito salva uma vida. Tira alguém no estado estático, para uma ação violenta, imprime um cuidado, um alerta, um despertar. Olha isso, queridos irmãos. Que coisa mais doce que Joana está colocando para nós. Um minuto de paz modifica uma existência de tormentos. Um minuto de paz. Quantos, meus irmãos, se perdem por não dar a si e aos outros esse minutinho de paz. Esse momento de refrigério, esse momento de refazimento, de recolocação das emoções. E às vezes, tomados aí pela atitude violenta, a gente acaba por se perder, né, meus irmãos, vamos dizer assim, em ações das quais depois a gente vai se arrepender por longos anos. Então, como que é importante a busca dos pequenos gestos, dos pequenos segundos, que podem ser a mudança do nosso estado mental. Veja que a gente sempre tem a oportunidade de refazer as nossas estruturas psicológicas e realizar de forma diferente o que a gente estava pensando em fazer. Ela continua: um gesto de amor
altera, ruinosa agressividade. Já perceberam isso? Às vezes a gente é acometido por grande violência física, verbal, às vezes de quem a gente nem conhece, em locais dos mais diversos. A assertiva cristã é sempre de que a gente possa responder de modo positivo, de modo cristão, a essas investidas de ordem inferior. É por isso que Jesus, no Evangelho, fala que a gente era preciso mostrar a outra face. E nessa fala do Cristo, não era assim, você bateu na minha face, eu te dou a outra para você bater também, nós vamos ficar aqui encarando um a um até ver até onde vai. Não. Esse dar a outra face é o contrário disso, né? Então, se alguém agiu comigo com violência, e ele materializa nesse texto, né, de dar a face. O dar a outra face é dar uma resposta diferente daquela que a gente recebeu. É agir conforme o que o mestre nos ensina, porque bater a face é uma ação violenta, né? Então, dar a outra face é responder amorosamente. Então, quando Joana fala aqui que um gesto de amor altera ruinosa agressividade, é porque as respostas que a gente precisa dar ante as dificuldades da vida precisam estar pautadas nesse amor. E quando a gente fala disso, a gente tem que entender da agressividade que a gente recebe, que a resposta tem que ser então de outra maneira, de uma maneira pacífica, mas também de entender aquela que a gente quer imprimir no outro, porque a gente também não vai entrar aqui num discurso de que dentro do nosso coração surge às vezes a investida contra o outro, que nos irrita, que nos incomoda, né? Que toca ali nas nossas imperfeições, e aí a gente fica todo preparado para dar o bote, para dar a resposta. Enfim, Joana fala que o pequeno gesto de amor altera isso. Então, meus irmãos, é buscar nessa hora respirar fundo, contar até 1000, elevar o pensamento a Jesus e pedir que naquele momento, naquela hora, nos poupe de ações das quais depois a gente vai se lamentar. Olha que coisa rica a gente saber que um pequeno gesto nosso pode modificar as nossas estruturas. Pensa bem nisso, gente, num irmão que está em vias de se suicidar, pensa naquele que está em via de se automutilar, pensa naquele que está em vias de agredir alguém, uma violência dentro do lar, ou o que seja, né? É aquele minuto que poupa o indivíduo de tirar a vida do outro, de ser violento ou de cometer um ato delituoso, né? Joana continua. 1 grama de peso desajusta uma estrutura em equilíbrio. Verdade. Para quem trabalha aí com os componentes químicos sabe disso. Da necessidade, da exatidão dos gramas, né, ou dos miligramas das coisas que precisam ser adicionadas, acondicionadas, né, na massa ou no líquido, para que determinado componente químico esteja em equilíbrio. Fora do equilíbrio pode causar danos, né? A precisão disso, né? E o quanto um pouquinho a mais gera esse equilíbrio necessário. Traz isso para a vida espiritual, entender isso, que às vezes falta um minuto da oração, um minuto do silêncio, para que o equilíbrio se estabeleça no nosso coração e a gente possa voltar de novo com serenidade, agindo, né, donos das nossas emoções, como somos, mas agindo de forma cristã. Joana continua. Uma ranhura desengrena uma peça numa máquina que já estava equilibrada, né?
Do mesmo jeito que ela fala do anterior, nas produções das estruturas químicas em equilíbrio, ela fala aqui também que uma peça pequenina pode desarticular a ação inteira de uma máquina produtiva. O poder do bem, ela continua, produz um contágio superior que consome as infecções problemáticas das torpes injunções morais. Naturalmente, que é mais fácil a conquista intelectual da que resultam os labores tecnológicos. Verdade. Que você desenvolve, a humanidade há de se desenvolver em conhecimento e em sentimento. A gente sempre fala que o desenvolvimento do conhecimento, da sabedoria se dá à frente da moral. E é pelo conhecimento que nós somos capazes de desenvolver tecnologia. E é pelo conhecimento que a gente é capaz de desenvolver sabedoria. O que nos dá condições de melhor compreender a mensagem que nos chega. Porque senão ficam leituras mortas, compreensão improdutivas ou equivocadas. O conhecimento, ele precisa estar à frente mesmo do desenvolvimento moral. Só assim a gente consegue discernir melhor as informações, as coisas que nos chegam. Joana continua. Quando, porém, a razão não lograr convencer o homem e a mudança de atitude perante a vida, ou o amor já ou não sensibilizar, paradoxalmente, a dor conseguirá detê-lo, chamá-lo à razão, despertar-lhe o amor, atraí-lo à paz. Entende isso? Sabe aquela palavra que a gente fala assim, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor? É isso aqui. É isso aqui. Por quê? A misericórdia divina, ela sempre nos atende com solicitude, a nos acalmar, a nos trazer serenidade ante as dificuldades, se assim a gente buscar. Porque Jesus disse lá, buscar e achareis, batei, a porta precisa usar. A gente precisa entender isso. Que as coisas estão em nossas mãos. A gente precisa fazer aquilo que nos compete fazer. E a providência divina, alicerçando todo esse nosso caminhar para o bem, nos promove para isso. Porque quer a nossa atitude mental, a nossa atitude no campo das ações pautadas nesse bem. Então isso é grandioso para nós, né, meus irmãos? Mas se o conhecimento, que é o propulsor da racionalidade capaz de nos fazer pensar melhor sobre as verdades absolutas, não nos permitindo agir por agir, nos convencer por coisas que não exprimem a verdade cristã, por colocar Jesus na nossa vida numa condição que não é a dele, por colocar a gente diante de uma fé sem raciocínio. O conhecimento nos promove entendimento e nos tira desse estado da crença pela crença que nos impede de raciocinar. Mas se no desenvolver da sociedade, no desenvolvimento da tecnologia e do conhecimento, se a gente não estiver utilizando desses recursos para o crescimento que há de se desenvolver, então vem o recurso terapêutico da dor, que vai de um modo forte, de um modo do qual a gente sente, né? Fazer com que o avanço se dê. Então nós estamos nesse momento. Em que todo o conhecimento tecnológico que já impresso na sociedade não tem servido para o despertar do entendimento moral. Então vem a segunda parte, que é a terapia da dor. Que essa, por força das coisas, vai sensibilizar o nosso coração para as verdades eternas
das quais nenhum de nós vai se furtar. Olha que coisa mais linda isso. Então a gente vê os impropérios da vida e fala assim, a vida não está caminhando, mas está, e está caminhando muito. E está caminhando muito, além do que o que a gente possa mensurar. Ela continua, faze, portanto, a tua parte. Faz o bem, mesmo que te pareça muito insignificante e desprestigiosa. Que ninguém note, que ninguém perceba. É melhor que seja assim, não é? Está lá no Evangelho. Dá a tua ajuda, mesmo que ela se restrinja a uma palavra gentil. Um bom dia, como você está? Em que eu posso te ajudar? Olha quanta coisa. A pessoa, a gente às vezes está tão desesperada e ouve alguém falar pra gente assim, em que eu posso te ajudar? Olha que coisa mais linda isso, gente, né? Que a gente sabe que a pessoa vai poder nos ajudar, né? Você tem alguém ali para estender a mão. Bacana isso, né? Ela continua, dá a tua ajuda, vou repetir, mesmo que se restrinja à palavra gentil, ou ao pensamento nobre, ou a singela e santa oração intercessória por alguém resvalando ou já caído. Porque é verdade, às vezes quando a pessoa está vivendo ali o seu momento de dificuldade, de dor, ela não consegue, de certo modo, parar para orar. Já sentiu isso? Que a gente está tão desesperado às vezes que nem a prece a gente consegue. Então nessas horas os outros têm que orar por nós, velho. A gente tem que manter a oração pelo outro, protegendo o outro, né? Orar por ele, porque às vezes ele não está nessa condição. A mente está tão atordoada que não consegue pensar bem. Então a gente ora, ajuda ele nessa hora, né? Continua. Não te atormentes ante o mal. Persevera no bem. Não te aflijas com a treva. Não desespera. É preciso acender a luz onde a gente estiver. Vamos fazer a nossa parte. A mensagem é essa. Façamos a nossa parte. Ela diz assim, não valorizes a enfermidade moral, espiritual, física. Vamos sempre ser portadores da mensagem para nós e para os outros de que o mal tem tempo certo para acabar, que Deus não nos desampara, que a gente precisa acreditar nessa assistência, nessa ajuda, né? Então não valorize a enfermidade, mantenha a saúde, cuida de fazer a tua parte. Onde te encontras, por onde passas, com quem estejas, ser a lição viva, antiparadoxal da vitória do Cristo sobre as sombras do momento, apontando os rumos da verdadeira e eterna luz. Olha que linda essa mensagem, meus irmãos, de Joana de Ângeles, o que ela nos traz. E antes de eu terminar, eu queria pedir licença a vocês hoje para mais um pedacinho de leitura. Peraí que eu vou pegar aqui para vocês. Porque, sabe esse item 6 do Evangelho que Joana fala aqui para nós? Meus irmãos, é o item 6 do capítulo 6. Mas olha, antes de encerrar, eu queria ler para vocês isso. Porque eu vou ter que achar aqui, gente. Cadê ele aqui? Aqui, ó, achei. Como eu disse para vocês, está lá no capítulo Cristo Consolador, o item 6 do capítulo 6. Mas, gente, a mensagem do item 6 está escrita pelo Espírito de verdade, que todos nós sabemos, o Mestre Jesus. Diz aqui assim, então, esse item 6, e eu vou ler para a gente encerrar. Olha que coisa linda. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas.
Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Eu tinha que fechar com isso. Que essa mensagem, que os esclarecimentos de Joana e essas palavras do Cristo sejam reconfortantes para o nosso coração, para o dia de hoje, para a semana que se segue, que possamos unidos, meus irmãos, num só pensamento de amor e paz, trilharmos um caminho melhor, com mais serenidade e alegria. Ó, luz para todos vocês, paz, que o Mestre amado nos ampare. Até semana que vem, se Deus quiser.